voltando então com o nosso programa Retratos da História, aqui na TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era, e hoje falando sobre as civilizações. É óbvio que num programa de meia hora não dá para a gente dar muitos detalhes para vocês, mas o que eu aconselho a vocês jovens, a você que gosta de realmente conhecer a história, porque a história junto com a espiritualidade, ela dá todo esse cabedal de conhecimento para você. Inclusive eu recomendo um livro que se você ler esse livro com um olho de história, de historiador, realmente de pesquisador, até de cientista, é o maior livro que existe em cima do nosso planeta, que é o quê? Que é a Bíblia. A maioria das pessoas lê a Bíblia do lado da espiritualidade, do lado, muitas vezes, religioso. Se você lê a Bíblia com o espírito realmente de historiador, você vai conhecer a história do nosso planeta, principalmente o Antigo Testamento, que lá conta, inclusive, da composição da Suméria, da Babilônia, da Mesopotâmia, tá? Sucessivamente, tá? Então, veja bem, o período sumérico ele foi de 6.000 até 2.330 a.C. Depois nós tivemos o período acádio, que foi de 2.330 até 1.800, tudo antes de Cristo. Depois nós tivemos o período babilônico, tá? De 1.800 até 1.300 a.C. Depois nós tivemos o período assírio, ou seja, as civilizações elas foram perpassando uma pelas outras, e ali era uma mesma região, porque nós vamos falar em outros programas, civilizações que justamente invadiram outras civilizações, outros países, e aí foi se construindo tudo aquilo que nós temos hoje, né, em cima do nosso planeta, dentro dos 5 continentes. Tá? E a última período da Suméria foi justamente o período persa, que iniciou-se em 600 a.C. Então, todas as personalidades desses períodos, dessas civilizações que foram perpassando uma pelas outras, nós temos personalidades grandiosas. É lógico que num programa rápido a gente não tem condições de dar subsídio, mas pesquise sobre isso, porque a nossa origem começou lá na Suméria. Nós iremos falar também nos próximos programas do Egito, porque o Egito ele pertence ao continente da África, que também é um outro período realmente muito grandioso dentro da nossa história. Tá? Então a Suméria, através desse processo, deu a sua participação e realmente era uma civilização muito impressionante. Inclusive, a Suméria foi a primeira civilização que introduziu a escrita. Mas como que era escrita na época? Não é que nem hoje. A escrita na época era feita através das placas cuneiformes, tá? Que é uma escrita realmente que iniciou praticamente a nossa civilização, porque nós temos vários tipos de escrita. Depois surge um outro tipo de escrita na China, que nós vamos falar também sobre a China. Tá? Então, essa ciência. A agricultura realmente surgiu lá na Suméria. Basicamente, o que nós temos hoje de desenvolvimento surgiu na Suméria. Por quê? Porque era um povo muito inteligente e que tinha realmente por trás de toda essa civilização, um povo, tá? Chamado Nefelim, Anunnaki. Então vocês pesquisem sobre isso. Inclusive o professor Zacarias Sitchin iniciou a pesquisa dele de mais de 60 anos, praticamente a vida toda dele, através de uma pergunta que ele fez para a professora dele em sala de aula. E perguntou, professora, aqui na Bíblia está falando, né, sobre os Nefelins. O que é Nefelim? A professora deu uma resposta, né, atravessada, e ele realmente não concordou com aquilo, e através daquilo ali, ele começou a pesquisar através de todos os livros que nós temos dentro da história. Tá? A Epopeia, Gilgamesh, a própria Bíblia, ou seja, ele começou a montar um verdadeiro quebra-cabeça e hoje, através dos seus livros, que nós vamos citar no terceiro bloco, você pode pesquisar e realmente ir lá na história, 6.000 anos atrás, que é o início dessa grande civilização, que é uma civilização que teve realmente um povo de um quadrante do nosso universo, tá? Desse planeta que eu já falei que tem vários nomes, mas que o nome original dele é Nibiru. Tá? E nós temos agora, realmente na mídia, através dos processos de comunicação, já, inclusive, muitas fotos desse planeta, tá? Que já está de novo passando aqui pelo nosso sistema solar. Ele passa aqui de cada 3.600 anos.
tá? Então, em alguns outros programas, nós vamos citar algumas passagens das outras civilizações. Por exemplo, aquela estrela que acompanhou Jesus, né, que acompanhou e deu toda a sustentação para os reis magos identificar onde Jesus estava, será que aquilo era só uma estrela? A estrela anda e acompanha durante um período? Então, tudo isso são mistérios que agora na nova era vão ser tudo esclarecido. Por quê? Porque muito daquilo que está escrito na Bíblia, realmente, vão ter esclarecimentos agora. Porque naquela época, realmente, as pessoas não tinham preparo, as pessoas muitas vezes não tinham até uma consciência tão desenvolvida para receber determinados tipos de informações. Mas agora não, agora nós temos a comunicação, nós temos realmente uma interatividade muito grande e as pessoas têm um pouco mais de compreensão para entender realmente o que aconteceu aqui em cima do nosso planeta, principalmente com as civilizações antigas, que foram intensificando e realmente hoje deram sustentação para tudo que nós temos. Então, se nós temos hoje civilizações, realmente outros tipos de civilizações impressionantes, tudo foi fruto do quê? Foi fruto dessa maneira de relacionamento. Só que hoje é tudo globalizado. Antigamente, você que estava no Egito, você que estava na Suméria, você que estava na Índia, você que estava na China, você não tinha todas essas informações. Por quê? Porque não existia todo esse sistema que nós temos hoje, que começou lá nessas civilizações antigas, tá? Então, hoje nós estamos falando realmente de uma civilização impressionante, que é a civilização que tem um papel muito importante dentro das outras civilizações, do desdobramento das outras civilizações, que é a civilização que deu origem ao povo árabe, naquela região ali onde hoje é a Península Arábica, o Iraque, o Irã, que tem tantos tumultos ali, mas que realmente foi uma civilização que tem muito a nos ensinar. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí não, é só um minutinho e nós já voltamos.